Olá, esse é o segundo vídeo sobre regex, expressões regulares, e agora eu vou mostrar como que faz para capturar alguns padrões básicos de número, telefone, CPF, tipo assim, esses números são muito encontrados em formulários e campos para preencher, né? E é interessante que esses números estejam escritos no padrão correto para que a aplicação entenda. Então, eu tenho alguns exemplos aqui bem legais de CNPJ, telefone, endereço, ou mesmo placa de veículo. Então, bora lá. Por exemplo, o primeiro que eu tenho é CNPJ. No vídeo anterior eu falei que para me selecionar dígitos eu podia colocar a barra D. Então ele fez aqui, olha, ele selecionou todos os números dígitos que ele encontrou. Barra D. E eu quero um agrupamento de dígitos. Então, qual que é o padrão do CNPJ aqui no Brasil? O CNPJ é aquele número, é tipo o CPF das empresas, né? É dois números, um ponto, três números, um ponto, três números, um ponto, barra, quatro números, um traço e um 22, ou no caso, dois dígitos. Então, como é que eu faria, por exemplo? Eu quero selecionar dois dígitos, um ponto, três dígitos, outro ponto. Olha, já selecionando, já está encontrando alguns padrões. Só que esses padrões ainda se confundem com CPF, com IP, com telefone. Então, bora lá. Aí tem mais três dígitos, barra D, barra D, barra D. E uma barra. Lembrando que a barra, para mim fazer uma barra, é uma barra, mas uma barra invertida, como se fosse Vzinho. Olha, ele já selecionou quase todo esse padrão aqui. Só que é meio chato fazer esse monte de barra D, barra D, barra D, fica até difícil de ler. Uma forma de facilitar é usar um quantificador. Eu quero dois dígitos, barra D, 2. E um ponto. Agora eu quero 3, barra D, chave, 3, ponto. E um barra D, chave, 3, barra, barra. Agora eu quero 4, não quero só mais 3, eu quero 4 dígitos, né? Então barra D, 4 dígitos. Um tracinho e um barra D, 2 dígitos. Pronto. O padrão do CNPJ é exatamente esse. Se você for em algum site buscar por CNPJ, tipo assim, é, gerar CNPJ. Tem aqui, ó. Aqui, ó, gerar novo CNPJ. É só um site para testar, né? Então clica aqui em gerar novo CNPJ. Se eu colocar lá, ó, ele reconhece esse padrão, gerar novo CNPJ. Eu pego aqui o CNPJ, coloco lá, ele reconhece o padrão. Tá vendo? Qualquer padrão de CNPJ que eu colocar aqui, essa linha de comando aqui, ela vai compreender. Continuando, o outro padrão interessante que eu tenho, que eu posso buscar aqui, no caso, é o do CPF. Porque existem várias maneiras de digitar o CPF, né? Às vezes as pessoas só digitam os números com os pontinhos, ou não tem os pontinhos, ou não tem nada, é só o número bruto. Depende do formulário, né? Então, dependendo de como a pessoa for digitar lá, você pode induzir ela a fazer um padrão, ou pode fazer com que sua aplicação corrija o padrão também. Isso é válido, isso é até interessante. Eu acho mais legal quando a própria aplicação ela diz para a pessoa a forma certa de se digitar, não quando ela tenta corrigir, porque aí fica muito imprevisível, né? A pessoa pode colocar lá qualquer coisa. Então, bora lá. No caso do CPF, eu tenho três números, ponto, um traço e dois números. Então, fica bem parecido com o anterior, né? Barra D, 3, ponto, barra D, 3, ponto, barra D, 3, traço, barra D, 2. Só que é que tá, ele não capturou esses padrões. Ele não conseguiu capturar esses padrões. Por que ele não capturou esses padrões? Porque esses padrões eles não atendem ao que a minha expressão falou, que é ter pontos e traços. Então, como é que eu faço isso? Eu torno o ponto uma coisa opcional. Eu disse no vídeo anterior, né? Então, se eu colocar uma interrogaçãozinha, ó, ele vai tornar isso opcional. Então, pode ter ou não pontos. Então, eu coloquei interrogação, ó, viu? Ele já selecionou o segundo padrão, porque ele não tem pontos. Eu botei os dois pontos como opcionais. E no caso, no último, o traço, ele é opcional também. Então, obrigatoriamente, eu vou ter 11 dígitos, que é o somatório de todos esses dígitos, nem mais nem menos, e vão ser 11 números, e esse é o número do seu CPF. Ok. Outro bem parecido, no caso, é do endereço de IP, né?
Eu tenho aqui os 4 números e pontos, e é bem simples, é barra D, eu tenho 3, ponto, barra D, barra D, eu tenho mais 3, eu posso até repetir isso aqui, só que aí que tá, no caso do endereço de IP, esses números de intervalos entre os pontos, eles podem ou não ser 3 dígitos. Por exemplo, eu posso ter 1, eu posso ter 23, eu posso ter 255, né, que é o máximo. Então, esses números eles variam. No caso, para mim poder fazer a variação do número, eu teria que colocar aqui, ó, tem que ser pelo menos 1 e no máximo 3 dígitos. Em todos eles. Pelo menos 1 e no máximo 3 dígitos. Ok. Tá faltando algum ponto aqui no meio, tá? Tá faltando um ponto bem aqui, ó. Ponto. Pronto. E tá aí. Só que aí ele encontrou outros números aqui, outros padrões, né? Por exemplo, o do CPF. CPF parece muito com o endereço de IP. Esse aqui também parece muito com o endereço de IP. Eu não sei por que ele selecionou esse tracinho aqui. Por que ele selecionou esse tracinho? Uma coisa que eu estou esquecendo. O ponto, ele não seleciona um ponto. O ponto, ele seleciona qualquer coisa. Então, se eu continuasse a colocar ponto aqui, ele continuaria a selecionar qualquer coisa. No caso, é barra ponto. Não apenas ponto. Barra ponto. Aí ele vai padronizar o número de IP. Pronto, agora ele selecionou somente um número de IP. E o número de IP é de 1 a 3 dígitos, separado por pontos. E são 4 números. No caso, é o número da rede, né? E o número do computador que está na rede. E placa de veículo. Na placa de veículo é bem simples, eu tenho 3 caracteres, obrigatoriamente, até onde eu sei, né, eu não entendo muito disso, até onde eu sei, são sempre 3 caracteres em letra maiúscula. Aí entra uma coisa interessante, eu posso selecionar letras por colchete. Como assim? Por exemplo, se eu colocar aqui a letra A, ele vai selecionar o A. Beleza. Se eu colocar o B, ele vai selecionar o A e o B, independentemente se eles estão juntos ou não. Eles podem estar separados, pode ter em qualquer lugar. Esse colchete ele serve para selecionar coisas aleatórias. Por exemplo, se eu botar o 3 aqui, ele vai selecionar o A, o B e o 3. Não interessa o padrão, ele vai selecionar tudo que for A, B e 3. E você vê que ele seleciona separado. Ó. Aqui, ó, é separado as duas letras. Ok, então na placa de veículos, no caso, eu tenho que selecionar letras maiúsculas. Como é que eu faço para selecionar letras maiúsculas? Tem um padrão interessante que a gente coloca, que é de A-Z. Esse A-Z, ele só seleciona tudo que for maiúsculo. O que tiver no intervalo de A a Z for maiúsculo, ele vai selecionar. Eu posso trocar por C? Posso. Ele vai selecionar tudo que for A e C maiúsculo. Entre A e C for maiúsculo. Eu posso colocar A e K? Posso. Então, botar A e Z maiúsculo. Tá aqui. Vai selecionar. Ó, selecionou os 3. E eu quero que ele selecione grupamentos de 3. Ó, eu posso colocar o multiplicador nos padrões com colchete também. E aqui ele selecionou até outras coisas, né? CPF, CNPJ e tudo mais. Na placa de veículo, obrigatoriamente eu tenho um tracinho e tenho um número. E o que é esse número? É 4 dígitos. Opa, 4 dígitos. Pronto, selecionado 4 dígitos. Tá aqui o padrão para placas de veículo. Bora fazer uma coisinha mais complicada. Eu tenho aqui no número de telefone, eu tenho vários padrões de telefone de várias maneiras diferentes. Eu tenho 4 tipos de telefone diferentes. No caso, eu tenho os números normais, eu tenho o DDD, né, que é para quando você vai ligar para fora do seu estado. Eu tenho números com traço, sem traço, com separação e tudo mais. Bora tentar fazer de um jeito que eu consiga agregar todos esses números. Então, o primeiro passo é tipo, eu tenho 2 dígitos sempre que são os DDDs. Estão presentes em todos os telefones. Então, vou botar aqui, ó, barra D, 2 dígitos. Olha, selecionou todos. A primeira coisa que a gente vê é que essas aspas, não, esses parênteses, eles são opcionais. Ó, pode ter ou pode não ter. Então, bora lá, vou fazer esse opcional. Para mim colocar um parênteses desse tipo, é porque o parênteses ele é feito para fazer grupamentos nas expressões regulares. Então, para mim escrever um parênteses é barra parênteses. Barra parênteses. Pronto. Ó. No caso, ele está selecionando o parênteses esquerdo. Barra parênteses, ele está selecionando o parênteses direito. E ele só está encontrando os padrões que tem parênteses. Mas eu quero que seja opcional. Então, para colocar opcional, eu vou colocar uma interrogação. Interrogação.
hipersom. Pronto, agora é opcional. Pode ter ou pode não ter parênteses. O segundo momento eu tenho aqui, ó, ou eu tenho um espaço, tem aqui espaço, ou eu tenho um tracinho. Para mim fazer isso, eu posso fazer um ou. Realmente é bem parecido com o ou da programação. Ele é uma barra em pé. Então como é que a gente faz? A gente coloca dois parênteses normais, eu quero dizer que é um grupamento, né? Eu tenho um ou, e eu posso ter o seguinte, eu quero ou um espaço, que é definido por barra S, ou um tracinho. Ó, ele selecionou todos os números de telefone, de 2 dígitos aqui, que tem um espaço e um tracinho. E seguindo, eu posso ter agora 3 ou 4 ou mesmo 5 dígitos também. Aqui, ó, nesse padrão aqui meu estranho, ele tem 5 dígitos, então bora lá. Barra D, 3 a 5 dígitos. Olha, já dá pra ver que ele selecionou somente os números de telefone. Ele já esqueceu o CPF, CNPJ, endereço de IP e esse tipo de coisa toda. Continuando, eu posso também, é opcional que eu tenha um tracinho. Então eu coloco aqui, ó, um tracinho, ele é opcional. E eu tenho mais um último barra D de 3 a 4, eu acho. 3 a 4, pronto. Então eu consegui capturar todos esses padrões de telefone. Se eu digitar um telefone aqui 86 3224 34321, tudo mais, ele já não vai encontrar, porque obrigatoriamente meu padrão fala o seguinte, ó, tem que ter um barra S ou um tracinho aqui. Se eu botasse uma interrogação bem que ele achava. Pronto, ele achou. Só que ele também acha CPF, CNPJ e tudo mais. Mas enfim. Tá aí. Segundo vídeo sobre expressões regulares. Como selecionar esses tipos de grupamentos aqui. Como fazer com que eles... Se encontrar padrões no texto, né? Quando eu estava lendo sobre regex, dizem que poucas pessoas sabem, poucas pessoas usam isso. Tinha até um cara falando sobre um momento em que você usaria isso para salvar o dia. No caso seria... aconteceu um assassinato, alguma coisa do tipo, um crime muito grave, e você tem 11 mil e-mails para inspecionar. Aí como é que você inspecionaria para, por exemplo, achar endereços, né? Você pegaria o texto desses 11 mil e-mails, escreveria um padrão que encontrasse endereços, e ele acharia rapidamente para você, né? Rapidamente, entre aspas, ele ia fazer a busca, mas é bem interessante mesmo, dá de fazer bastante coisa com